Coloque imagens para mim do momento da prisão. Um foi preso e o outro foi morto. Os dois que assassinaram a sangue frio, espancados, o casal de idosos em Apucarana. Esse foi encontrado pela polícia. O outro tombou num confronto. Essa é a imagem que mostra o Renan aí, ó, sendo colocado dentro da viatura do Instituto Médico Legal. O Wesley Lemos acompanha essa história desde o início, junto com o Eliandro Piva. E Wesley, você falou algo que eu ia dizer agora. Fundamental a nossa cobertura também, para que pudessem divulgar esse caso e as pessoas pudessem ajudar a polícia a encontrar os assassinos. Foi muito importante, né, Parra? Depois da nossa cobertura ontem, da nossa divulgação, o número 190 da Polícia Militar recebeu dezenas de denúncias, dezenas de ligações, comprovando então a importância do trabalho da imprensa, também na divulgação das imagens desses criminosos que rapidamente foram encontrados pela polícia. É um caso chocante que ganhou grande repercussão, principalmente por conta da brutalidade. Dois idosos que moravam sozinhos então nesta residência. O senhor Armando, ele veio de Santa Catarina para viver então com a namorada, a Maria de Lourdes, nesta residência que fica na rua Humberto Contato, no Jardim Paulista, em Apucarana. Segundo os moradores daquela região, é um bairro muito tranquilo, que não tem índices de crimes. Todo mundo que mora por lá gosta muito do bairro. Inclusive eu conversei com os vizinhos que estavam bem assustados e não conseguiam acreditar no que tinha acontecido. O crime foi na madrugada do dia 15, mas os vizinhos perceberam a movimentação somente na manhã seguinte. E logo começou a investigação. Vocês se lembram que na semana passada nós estávamos ao vivo, então, no Balanço Geral, lá em frente à casa, conversamos com os familiares das vítimas que estavam muito abalados e a movimentação era intensa de policiais, investigadores, também papiloscopistas, e a perícia esteve no local. Todo esse material que foi recolhido foi importante para a investigação. E a polícia chegou até esses homens por conta de um fator determinante. O celular da mulher foi levado embora. E com o número do celular, a polícia conseguiu rastrear, então, por onde esse aparelho passou. E passou por uma biqueira na Avenida Minas Gerais. Biqueira que os traficantes utilizam, então, para vender as drogas. A partir disso, começam as investigações e a polícia chega em diversas imagens de câmeras de segurança que mostram o Gabriel e o Renan andando pelas ruas com a mala das vítimas. Depois que foi feita a divulgação das imagens, eles foram encontrados. Um está preso e o outro morreu em confronto com a PM. Preparamos uma reportagem completa com todos os detalhes. E na volta da reportagem, vamos exibir o depoimento do Gabriel, que foi dado ao delegado, contando detalhes de como tudo aconteceu. Vamos assistir a reportagem. A prisão aconteceu poucas horas depois que as imagens dos suspeitos foram divulgadas. Gustavo Henrique Palinha da Rocha, de 23 anos, foi abordado por uma equipe da PM, andando pelas ruas de Apucarana. Na delegacia, confessou que participou do crime brutal, em que 2 idosos foram espancados até a morte dentro de casa. Os criminosos tentaram até se passar por policiais. A Polícia Civil já considera esse crime esclarecido. Tem ainda algumas diligências a serem realizadas. Existem laudos periciais que nós vamos estar aguardando. Hoje, durante a oitiva do investigado Gustavo, ele confessou toda a sua participação no crime, né? Inclusive mencionou que teria sido quem teria planejado toda essa ação criminosa que levou aí a óbito o senhor Armando e a dona Maria de Lourdes, teria sido o próprio Renan, uma vez que ele conhecia o local. Ele até alegou que não queria ir, né? Mas contou detalhes, que eles chegaram a se passar por policiais, né? Bateram na porta para que as vítimas abrissem a porta. Só que as vítimas não abriram a porta. O Renan deu uma pesada na porta, destruindo o portal, como vocês puderam ver lá na cena do crime, né? E assim que eles entraram na residência, eles já iniciaram as agressões. A polícia também encontrou o outro criminoso, mas Renan Anderson da Silva, de 24 anos, correu para um fundo de vale no Parque Bela Vista, também em Apucarana. Segundo a PM, no momento da abordagem estava armado e reagiu atirando contra as equipes. Ele foi baleado e morreu no confronto com os policiais militares. Os policiais tiveram trabalho, ele veio correndo por uma outra região, entrou pela mata até chegar próximo ao rio, né? E quando ele chegou próximo ao rio,
né, as informações preliminares que eu já tratei, que eu conversei ali com alguns policiais que participaram da ocorrência, ele efetuou disparos contra a polícia militar. E aí uma situação natural, os policiais militares agindo em legítima defesa, revidaram esses disparos, que ele tinha pelo menos 1 ou 2 disparos na mão e 1 disparo na perna. Os dois aparecem em várias imagens de câmeras de segurança, andando com uma mala das vítimas. Os flagrantes foram essenciais para a conclusão da investigação. O crime aconteceu no dia 15 deste mês. Era por volta de 1h da madrugada, quando os dois arrombaram a porta da sala da casa que fica no Jardim Paulista e agrediram Armando Guarnier, de 78 anos, e Maria de Lourdes da Silva, de 65. Os vizinhos até ouviram barulhos estranhos, mas só desconfiaram da situação pela manhã. Meu marido levantou para trabalhar, eu falei para ele dar uma olhada. Eu falei que eu escutei aquele barulho, dá uma olhada na casa da Lourdes. Ele olhou, falou, o portão está aberto. Chegou mais ali na direção da grade e viu que a porta estava arrombada. Quando as ambulâncias chegaram, Armando já estava sem vida. E Lourdes morreu 3 dias depois no hospital, com ferimentos graves, principalmente na cabeça. Gustavo contou em detalhes como foram as 2 horas que ficaram na residência e que as agressões aconteceram sem reação das vítimas. Ele foi bem claro e enfatizou que não houve reação por parte das vítimas. Assim que eles arrombaram a porta, né, o Renan já iniciou as agressões contra a Dona Maria de Lourdes e ele imediatamente também já iniciou as agressões contra o senhor Armando. Esclareceu que as agressões não utilizaram de pau, nada disso, que foram pisões, chute nas costelas, pisões na cabeça que eles deram, tanto das 2 vítimas. O que ele afirmou apenas é que ele só agrediu o senhor Armando, ao passo que o Renan, né, teria agredido a Dona Maria de Lourdes. Com a prisão de um envolvido e a morte do outro, a polícia considera que o caso está encerrado. O inquérito deve ser concluído nos próximos dias e encaminhado ao Ministério Público. Gustavo será indiciado pelo crime de latrocínio, o roubo seguido de morte. Para o delegado, ambos tinham a intenção de roubar para trocar os pertences das vítimas por drogas. Até chocolates foram levados da casa. Comida, bis, chocolate, coisas para comer, e que algumas coisas eles comeram e outras eles venderam para trocar por pedra. Na divisão ali do que foi subtraído, Gustavo alega que ele ficou apenas com um relógio com R$50 e que o Renan teria levado todos os demais objetos, né, e que todos os objetos que foram subtraídos foram trocados por pedra de crack, inclusive o telefone celular. Na semana passada, um homem foi detido, suspeito de participação no crime, mas ficou comprovado que ele é inocente. O nome dele foi apontado por um traficante, que pode responder pelo crime de falso testemunho. O indivíduo que foi preso em flagrante no dia dos fatos, ele não teve nenhuma participação nesse crime. Ele não tem responsabilidade nenhuma sobre isso. Logo que nós efetuamos a prisão dele, 2, 3 dias que a gente prosseguiu com as investigações, a gente já começou a descartar a participação dele. Mas a gente precisava ter certeza, né, dessa participação, até porque a gente tinha um depoimento dizendo que viu ele com o telefone celular e que teria sido ele quem ofereceu o telefone. A morte de Armando e Lourdes deixou os moradores de Apucarana chocados. Ela era moradora do bairro há 50 anos e Armando veio de Santa Catarina morar com ela há aproximadamente 1 ano e meio. Com a prisão e confissão do homem, a família e amigos esperam que ele fique preso e seja condenado. Vamos ver, né? Se vai ter justiça, né? Wesley, o que chama a atenção nessa fala do Dr. Marcos, delegado-chefe de Apucarana, é o fato com que eles lidam com a droga, né? Pegaram chocolate e trocaram tudo por droga, assim, sabe? A vida não vale nada. E o que mais chama a atenção no depoimento que você vai chamar agora é o fato de ele dizer o seguinte, o delegado pergunta, eles reagiram? Não, em momento nenhum. Então, assim, mataram de graça um casal de idosos, Wesley. É uma situação lamentável, né? Aconteceu em Apucarana, então, e o Gustavo Henrique, que foi preso,
e prestou depoimento, nós tivemos acesso ao interrogatório dele. Ele afirma, então, que os idosos não reagiram, ou seja, eles partiram direto para as agressões. Foram aproximadamente 2 horas dentro desta casa. E o depoimento fica claro que quando ele abre a porta, o Renan, que é o homem que morreu, segundo a versão dele, já partiu para cima do senhor Armando. Ou seja, se foram 2 horas dentro da casa, por quanto tempo esses idosos foram agredidos? Eles ficaram muito tempo dentro dessa residência. A polícia, inclusive, relatou que eles chegaram a consumir alimentos, tinham pedaços de pão mordidos por ali. Ou seja, eles ficaram na residência, bagunçaram todo o espaço e ainda fugiram levando diversos objetos. Algo que chamou muita atenção, que até chocolates da casa eles levaram e conseguiram trocar por crack. Ou seja, os traficantes também conseguiram trocar esses objetos com esses homens. As investigações apontaram que a motivação do crime era justamente essa: roubar para trocar por drogas. Os dois são, então, usuários de drogas e vivem nas ruas. O detalhe também que a Polícia Civil deu, que foi muito importante, que no ano passado, um inquilino da casa do senhor Armando e da Maria de Lourdes, que morava na residência aos fundos, era usuário de drogas. E esse homem, que era o inquilino, ele foi preso no meio do ano passado pelo crime de homicídio. E o que acontece? Quando ele morava naquele local, diversas pessoas frequentavam a residência, inclusive o Renan, que, segundo a polícia, então, ele tinha conhecimento da rotina do casal e, por esse motivo, ele pode ter escolhido essa casa para cometer esse crime. Vamos acompanhar o depoimento do Gustavo Henrique, que está preso e vai responder pelo crime de latrocínio. Lá na hora que vocês entraram na residência, as vítimas esboçaram reação? Elas reagiram? Em nenhum momento. Elas não reagiram? Não. Quem foi que já iniciou as agressões? O Renan. O Renan? Isso. Tá. E aí ele iniciou as agressões agredindo? E eu cheguei na bota dele. Tá. E você chegou agredindo quem mesmo? O Armando? Isso. Vocês falaram que entraram pulando o portão da casa. Mas quando a gente foi fazer lá o local, o portão estava aberto. Como é que vocês saíram da residência? Achou a chave em cima da copa e abriu um portão. Tinha mais alguém envolvido na prática desse crime? Não, só eu e ele. Quem foi que ofereceu o telefone lá na rua Minas Gerais? Eu creio que é ele, né? É o único que saiu com a maior parte. Veio preso uma pessoa... Nada a ver com a caminhada do mano. Coitado do Piá, que tá aí passando mal veneno por causa dos outros. No dia que você foi lá na sua mãe, você falou pra ela... Foi, até troquei. Confessou pra ela que você tinha falei. feito? Ela não tava muito acreditando, né? Mas... Tu chegou a falar pra ela? Eu então? falei assim, não, se chegar a acontecer alguma coisa, a senhora dá uma atenção, né? Parece que pegou um pacote de salgadinho no mercado? Hã? Não parece que pegou um pacote de salgadinho? O cara matou uma pessoa, espancado, um casal de idosos. Trata a vida humana assim como se fosse lixo. Tá tão noiado, tão afundado na lama da droga, do crack, que o cara não percebe nem o que fez. Misericórdia. Que tristeza. Se fosse o seu pai, se fosse o seu avô, o seu Armando e a dona Maria de Lourdes, como é que você reagiria? Qual seria o sentimento dentro do seu coração ao ver um depoimento como esse? É triste demais, né? Deixa eu fazer um agradecimento ao pessoal do canal 38, TN News de Apucarana, que cederam as imagens pra gente. Foram muito parceiros nessa cobertura nossa também, mostrando pra você um crime triste, um crime bárbaro, uma motivação banal. O casal de idosos não reagiu, não fizeram nada. Os caras podiam ter entrado na casa, pegado o dinheiro lá e sumido. O casal de idosos ia se recuperar. Ia passar por um susto, passar por um trauma, mas ia se recuperar. Agora os caras bateram até matar. É brincadeira, né? Que a justiça seja dura com o que sobreviveu. O Gustavo, porque o outro, esse daí foi direto pro inferno. Com a informação do latrocínio lá em Apucarana, lembrando para você, os que mataram o seu Armando e a dona Maria de Lourdes, o Gustavo Henrique foi preso pela polícia. Logo depois do programa começou a chover um monte de denúncia para a polícia militar. E rapidamente eles pegaram o Gustavo, usuário de drogas. E o Renan acabou sendo morto em um confronto com a polícia ontem à noite. Entrou numa área de mata, tentou fugir, segundo os policiais, reagiu à abordagem e acabou tombando no confronto. Vamos ver a reportagem relembrando para você e contando. O Wesley está ao vivo comigo para falar sobre esse assunto. Afinal de contas, um crime bárbaro que rendeu muita repercussão, né, Wesley?
E um trabalho muito rápido por parte da polícia, né? Para menos de uma semana depois do crime, os homens já estavam identificados e depois que divulgaram as imagens, então as fotos desses indivíduos aqui na RIC TV e para toda a imprensa, rapidamente a polícia então conseguiu localizar esses dois homens. O Gustavo Henrique foi preso, ele foi levado à delegacia, prestou um depoimento, contou em detalhes como tudo aconteceu, e já o Renan, então ele reagiu ao confronto com os policiais militares e teria atirado então na equipe quando tentou realizar a abordagem, e ele foi morto neste confronto com os policiais militares ontem, no finalzinho da tarde, em Apucarana. Os dois invadiram a casa do casal Armando Guarnieri, que tinha 78 anos, e a Maria de Lourdes da Silva, que tinha 65 anos. Eles foram brutalmente agredidos. Em depoimento, Parra, o Gustavo Henrique explicou que não foi utilizado nenhum tipo de material, como um pedaço de pau, algo nesse sentido, para agredir esses idosos. Foram agredidos com socos e chutes até a morte, ou seja, um caso realmente brutal, cruel, dois idosos que foram mortos desta forma. Nós vamos ouvir um trecho da entrevista do delegado Marcos Felipe da Rocha, ele que é o delegado-chefe de Apucarana, e explica como funcionou toda essa investigação, inclusive sobre a prisão, então, do Gustavo Henrique, que foi detido ontem em Apucarana. Vamos ouvi-lo. Após a divulgação da expedição dos mandados de prisão em desfavor dos investigados aí pela prática do crime de latrocínio ocorrido no dia 15 de março, a Polícia Militar conseguiu localizar e prender o Gustavo Henrique Palhinha da Costa, que era um dos envolvidos no cometimento do crime, né? E o segundo indivíduo, que é o Renan Anderson da Silva, estava armado, entrou em confronto com a Polícia Militar. A Polícia Civil já considera esse crime esclarecido, tem ainda algumas diligências a serem realizadas, existem laudos periciais que nós vamos estar aguardando. Hoje, durante a oitiva do investigado Gustavo, ele confessou toda a sua participação no crime, que eles chegaram a se passar por policiais, né, bateram na porta para que as vítimas abrissem a porta. Só que as vítimas não abriram a porta. O Renan deu uma pesada na porta, destruindo o portal, como vocês puderam ver lá na cena do crime, né? E assim que eles entraram na residência, eles já iniciaram as agressões. Que o indivíduo que foi preso em flagrante no dia dos fatos, ele não teve nenhuma participação nesse crime. Ele não tem responsabilidade nenhuma sobre isso. Logo que nós efetuamos a prisão dele, 2, 3 dias que a gente prosseguiu com as investigações, a gente já começou a descartar a participação dele. Mas a gente precisava ter certeza, né, dessa participação, até porque a gente tinha um depoimento dizendo que viu ele com o telefone celular e que teria sido ele quem ofereceu o telefone. Tudo por conta da droga, né? O Ivo até fala o seguinte aqui: eu acho que deveriam criminalizar o uso de entorpecentes, pá. Assim os traficantes não teriam para quem vender. Revoltante os idosos serem mortos dentro da própria casa, muito triste. Tem que parar de tratar marginais como vítimas da sociedade. Estão aí nas ruas usando drogas, cometendo crimes, intimidando as pessoas nas ruas e são tratados muitas vezes somente como usuários de drogas. Até chegar num ponto desse, onde tiram a vida de gente de bem. Está aqui o depoimento da Vanessa participando comigo. Wesley, o que chama atenção no depoimento do Gustavo, que foi preso, é que os idosos não reagiram em momento algum. Momento algum. Eles poderiam muito bem ter entrado na casa, levado o que queriam e ido embora. Mas fizeram a crueldade de espancar os dois até a morte. Um caso muito grave, inclusive, viu, Parra? Segundo o depoimento, então, do Gustavo, quando eles entraram na residência, já começaram as agressões. E eles ficaram na casa por aproximadamente 2 horas. Fugiram levando diversos objetos, como celulares, também levaram uma mala cheia de alimentos, como chocolates, estavam nesta mala, e também R$150 em dinheiro. A polícia apurou esse caso rapidamente. Na semana passada, um homem chegou a ser detido como suspeito desse crime, mas agora ficou comprovado, então, que ele é inocente. O nome dele foi dado de forma errada, então, por um traficante. Inclusive, esse traficante pode responder pelo crime de falso testemunho a partir deste momento. A polícia continua investigando esse caso para concluir o inquérito, mas já está no final, então, o caso está resolvido e o Gustavo deve ser indiciado pelo crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Em depoimento, ele deu detalhes de como tudo aconteceu.
Infelizmente, 2 mortes que deixaram os moradores de Apucarana chocados com toda essa situação. Os idosos tiveram a casa invadida por volta de 1h da madrugada. Eles chutaram essa porta. Antes de entrar, tentaram se passar por policiais, bateram na porta dizendo que era a polícia. O senhor Armando não abriu a porta, então eles invadiram o espaço e começaram a agredir esses idosos brutalmente. A polícia acredita que o Renan já tinha conhecimento sobre a rotina da casa. No ano passado, o inquilino dos idosos, que inclusive foi preso pelo crime de homicídio, morava na casa aos fundos e era usuário de drogas, levava diversos amigos neste local. O Renan era um deles. Nós vamos ouvir agora, então, o depoimento do Gustavo Henrique. Ouçam com atenção a frieza dele, contando como tudo aconteceu. A morte de 2 idosos que morreram de uma forma tão brutal, e ele agora vai responder pelo latrocínio, o roubo seguido de morte. Vamos ouvir. Lá na hora que vocês entraram na residência, as vítimas esboçaram reação? Elas reagiram? Em nenhum momento. Elas não reagiram? Não. Quem foi que já iniciou as agressões? O Renan. O Renan? Isso. Tá. E aí ele iniciou as agressões agredindo? E eu cheguei na bota dele. Tá. E você chegou agredindo quem mesmo? O Armando? Isso. Vocês falaram que entraram pulando o portão da casa. Mas quando a gente foi fazer lá o local, o portão estava aberto. Como é que vocês saíram da residência? Nós só a chave em cima da copa e abrimos o portão. Tinha mais alguém envolvido na prática desse crime? Não, só eu e ele. Quem foi que ofereceu o telefone lá na rua Minas Gerais? Eu creio que é ele, né? É o único que saiu com a maior parte. Veio preso uma pessoa... que Nada tava a com ver com a vocês? caminhada do mano. Coitado do Piá que tá aí passando mal veneno por causa dos outros. No dia que você foi lá na sua mãe, você falou pra ela, Foi, até troquei. confessou pra ela o que você tinha falei. feito? Ela não tava muito acreditando, né? Mas... Ah, tu chegou a falar pra ela, então. falei assim, não, se chega a acontecer alguma coisa, a senhora dá uma atenção, né? Lá na hora que vocês Que coisa, né, entraram gente? na residência... Uma frieza, assim, de dar nojo, né? Dá nojo. Imaginar que poderia ser o meu pai, a minha mãe, o seu avô, a sua avó, ali naquela casa, sem qualquer chance de defesa. Não fizeram nada, não esboçaram nenhum tipo de reação. Morreram sem saber porque estavam morrendo. E detalhe, a dona Maria de Lourdes sobreviveu. Ela ficou internada no hospital por alguns dias até que ela viesse a óbito. Então, assim, sofreu ainda mais.